estratégia de leitura significa falar em procedimentos que incluem técnicas e métodos que vão ajudar você a entender melhor aquilo que você está lendo. Por sinal, existem várias técnicas e muitos outros métodos que vão te ajudar a se tornar um leitor mais eficiente e muito mais produtivo. Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 estratégias para você que quer aprimorar suas habilidades de leitura, obter mais conhecimento, ou seja, entender melhor aquilo que você está lendo. Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. Pessoal, a gente pratica leitura com diferentes propósitos, para diferentes objetivos, seja para fins profissionais, pessoais, acadêmicos. E é importante inserir a prática de leitura na nossa rotina. Isso com certeza vai melhorar nossa compreensão, nossa interpretação, amplia nosso conhecimento, porque a gente aprende muito mais, sobre diferentes assuntos e, consequentemente, isso vai aumentar o nosso repertório de ideias, de conteúdo para conversas e também nossa capacidade de argumentação. E quem tem habilidade de argumentação já vai sair na frente. Só que muitas vezes a gente acaba, ao longo desse percurso, enfrentando, se deparando com alguns textos mais complexos, com algumas dificuldades, por ser o texto mais denso, mais extenso. Então hoje eu vou apresentar aqui para vocês 7 estratégias para melhorar a sua compreensão de leitura e tornar essa atividade muito mais agradável e prazerosa. Bom, a primeira estratégia ela está relacionada com a estratégia de seleção, que é leia com propósito. Então, antes de você começar a ler um livro, é importante que você identifique qual o seu objetivo com aquela leitura. Qual sua necessidade para aquele seu momento de vida? Você está lendo por prazer, porque você quer se divertir, por entretenimento? Está lendo porque você quer uma orientação já visando o seu desenvolvimento pessoal, emocional, ou lendo para o seu negócio? Quer aprender algo, se aprofundar num assunto específico na área que você trabalha? Precisa ler para poder extrair alguma informação muito importante para uma pesquisa que você está fazendo. Se você está lendo, buscando uma informação para poder ampliar sua visão de mundo, se você quer adquirir conhecimento, seja qual for o objetivo da sua leitura, é importante ter clareza disso, porque isso vai ajudar você a escolher o livro que vai atender às suas necessidades e não se frustrar ao longo da leitura, perder metade do caminho e acabar abandonando o livro, e também decidir melhor a sua estratégia de leitura. Então você já definiu o seu objetivo, você já escolheu o livro e vamos agora para a segunda estratégia, que é faça uma pré-leitura. Então antes de você começar a ler esse livro, é importante você fazer essa pré-leitura. Por exemplo, leia o título. Mas não só leia o título, interprete o que ele significa, porque o título ele diz muito sobre a obra. Se tiver subtítulo, leia. Leia as informações que constam na capa, na contracapa, na orelha, na ficha catalográfica. Leia também o sumário para poder saber se o livro realmente traz aquilo que você deseja, como ele será abordado e o que será abordado. Isso com certeza já vai te ajudar a compreender sobre os assuntos que o livro trata, sobre o que a obra ela vai tratar e como ela vai tratar. Mas leia extraindo o significado dessas palavras, o sentido. Interprete o que tudo aquilo significa, porque isso com certeza vai ajudar você a saber se realmente esse livro é o que você procura, se ele vai atender aos seus objetivos. Você já consegue identificar o que você vai encontrar ao longo da leitura. Você também já vai se familiarizando com o assunto do livro. Usando essa estratégia inicial de leitura, você já consegue extrair muitas informações sobre a obra, sobre aquele assunto abordado, e isso vai facilitar a sua compreensão ao longo da leitura, porque você já vai ter uma ideia ali dos assuntos que vão ser abordados. Então você consegue identificar o que você vai encontrar ao longo da leitura. Como eu falei, você já se familiariza com o assunto. Uma outra estratégia, ela é extremamente importante, que é faça perguntas. Então, durante a leitura, faça perguntas sobre o que você está lendo, responda no próprio texto, no próprio livro. Se pergunte sobre o significado daquelas palavras, o que está nas entrelinhas, quais são as ideias centrais e como essas informações se relacionam com o que você já conhece. Faça conexões com outros livros que você já leu. Isso vai ajudar você a ficar mais atento, se envolver mais com o conteúdo, vai deixar essa prática muito mais dinâmica e você vai conseguir entender melhor ainda o que está sendo transmitido, dito ali pelo autor. A quarta estratégia, por sinal, eu gosto bastante, que é faça anotações e resuma aquilo que você leu.
Então, durante a leitura, anote as palavras-chave, os conceitos, definições, exemplos ou qualquer outro tipo de informação que você considere importante ali durante a sua leitura. Eu, particularmente, não abro mão de fazer as minhas anotações, porque eu consigo compreender, dialogar com o texto, ficar muito mais envolvida, interagir com o autor, com o livro, com as ideias. Então, depois que você fizer a leitura de uma seção ou de um capítulo de um livro, resuma aquelas informações com suas próprias palavras. Você também pode explicar para você mesmo em voz alta, ou também você pode colocar na forma de tópico antes de cada capítulo. Isso vai ajudar você a identificar quais são os assuntos, né, que foram abordados naquela parte do livro, e também vai ficar muito mais fácil caso você precise resgatar essas informações. Geralmente, quando eu estou lendo, né, por exemplo, no livro da Ilíada, eu fiz isso. Eu colei um post-it e fui colocando em tópico aquilo que aquele capítulo, aquele bloco ele falava, porque assim ficava muito mais fácil para identificar os assuntos e relembrar, porque como já tem a ideia central aqui, a gente consegue relembrar. Então eu gosto de fazer muitas anotações, porque eu sei exatamente a parte principal do enredo que eu quero falar e comentar, por exemplo, compartilhar a minha experiência de leitura e comentar sobre aquela parte que eu considero importante. A quinta também é uma estratégia que eu uso bastante: faça pausas regulares. Então é muito importante fazer pausas ao longo da leitura, porque isso vai ajudar você a manter o foco e também evita o cansaço, a fadiga durante a leitura. Porque não adianta nada forçar, né? Porque isso vai comprometer o entendimento e a qualidade da leitura. E já que nós estamos aqui falando de estratégia para poder ajudar a melhorar a compreensão da leitura, a atenção ela é extremamente importante. Eu costumo dividir minhas leituras em sessões e, dependendo do livro, do meu objetivo e da minha disponibilidade, essa divisão ela pode ser por tempo ou por número de páginas. Eu geralmente faço blocos de leitura de 30 minutos e pequenos intervalos. Então, eu vou beber uma água, então são pequenos intervalos de 5 minutos. E como eu falei, às vezes eu divido esse bloco de leitura por números de páginas. Isso vai depender do meu objetivo, vai depender do livro que eu estou lendo e também da minha rotina naquele dia, da minha disponibilidade. Então, dependendo do meu objetivo, eu vou avaliar qual vai ser a melhor estratégia que eu vou usar. Se, por exemplo, eu quero ler 50 páginas de um livro num dia, e essa é uma leitura mais densa, mais complexa, que exige atenção, então eu faço 5 sessões de 10 páginas, mas eu distribuo essas sessões ao longo do dia, porque nem sempre eu tenho disponibilidade para ler direto as 50 páginas, também para não ficar cansativo. Então eu faço, por exemplo, 2 sessões antes de sair para trabalhar, uma sessão dessas 10 páginas no almoço e 2 sessões no turno da noite. Assim, eu consigo bater pelo menos 50 páginas de leitura por dia. Ao longo da semana isso vai ser bem legal, uma quantidade boa, a gente consegue adiantar bastante a leitura de um livro. E essa é uma quantidade de leitura mínima que eu faço, né, considerando essa minha rotina mais cheia, ou no caso do livro ele ser mais denso. Por exemplo, eu fiz isso com a Ilíada. Eu queria ler 50 páginas num dia, eu fiz essa distribuição. Por ser um livro mais denso, então eu queria fazer pesquisas também, eu fui dividindo de 10 em 10 páginas. Então, naquele dia eu consegui ler 50 páginas e foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque eu consegui aproveitar bastante a leitura, entender, sem ficar cansativo. Por sinal, essa leitura já recomendo, ela é incrível. A próxima estratégia é pratique a leitura regularmente. Então é importante criar o hábito de leitura. Para isso, tente encaixar a leitura na sua rotina. Por exemplo, leia quando você estiver se deslocando no transporte público ou se você estiver esperando para ser atendido em algum lugar. Se você estiver, por exemplo, dirigindo ou fazendo uma atividade física, ouça audiobook. Depois, quando você tiver um tempo, explique para você mesmo com suas próprias palavras o que você entendeu, se você conseguiu assimilar alguma palavra, algum termo que você precise pesquisar depois, aquilo que você escutou, aquilo que te interessou, aí que você precise depois se aprofundar naquele assunto que você quer entender melhor. Leia também diferentes tipos de livros, diferentes gêneros, diferentes assuntos, claro, que despertam o seu interesse, que você queira aprender e também de diferentes níveis de dificuldade. E essa prática regular da leitura, ela também vai te ajudar a melhorar, por exemplo, na velocidade, no ritmo. Você vai
passar a ler com mais fluidez e também você vai compreender muito melhor aquilo que você está lendo. Porque quando a gente está lendo regularmente e com qualidade, a gente acaba aprendendo mais. Então, quando você for pegar outros livros para ler, você vai conseguir fazer mais conexões, relacionar com conhecimentos anteriores e ampliar cada vez mais esse seu conhecimento. Então é importante que você reserve um tempo dentro da sua rotina para leitura, mesmo que seja apenas alguns minutos por dia, porque isso já vai fazer muita diferença e vai trazer muitos benefícios e qualidade para a sua vida e para a sua mente. Bom, a sétima estratégia, faça uma revisão daquilo que você leu. Então, tente resgatar da sua memória, expressando com suas próprias palavras, falando para você mesmo o que você entendeu sobre aquilo que você acabou de ler, identificando a ideia central do livro. Isso vai ajudar você a saber se realmente você conseguiu entender aquela leitura, quais são também os seus pontos fracos, o que você não assimilou, o que você deixou passar, o que você não compreendeu. E dessa forma, identificando aquilo que você não entendeu, você pode revisitar as suas anotações e resgatar essas informações. Você pode também pesquisar sobre as suas dúvidas, sobre essas lacunas que você deixou ao longo da leitura em outros materiais, caso você considere essa estratégia também importante para poder aprofundar o seu conhecimento, o seu entendimento sobre aquilo que você leu. Bom, pessoal, essas são apenas algumas estratégias que podem ajudar você a compreender melhor a sua leitura. Se você gosta desse tipo de assunto, quer mais dicas relacionadas à estratégia de leitura, já aproveite para deixar o seu like. E se você está chegando nesse vídeo agora, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.